Imaginem uma época em que o futebol não era para todos, um tempo de elitismo e de portas fechadas. Agora, imagine um clube que ousou desafiar essa ordem, não com palavras, mas com uma fundação de concreto, aço e pura vontade popular. Essa é a história por trás de São Januário, o estádio que não é apenas um templo do futebol, mas um monumento à resistência, à inclusão social e à engenharia audaciosa. Você já parou para pensar em todo o esforço, o sacrifício e a genialidade arquitetônica que transformaram um morro carioca na colina histórica, o gigante da colina? Prepare-se para mergulhar nos bastidores de uma das construções mais épicas do esporte brasileiro. Vamos desvendar cada etapa desse processo, desde o desafio imposto pelas elites até o dia em que o Brasil ganhou o maior estádio da América do Sul. Esta não é apenas a história de um estádio, é a crônica de como a determinação de um povo pode erguer sonhos em escala monumental. Tudo começou com um ato de segregação. Em 1924, após o Clube de Regatas Vasco da Gama, um time com uma inédita política de inclusão de atletas negros e operários, vencer o Campeonato Carioca, os clubes da elite carioca, os chamados grandes da época, conspiraram para enfraquecer o Vasco. A tática: fundaram uma nova liga, a AMEA, e impuseram uma condição cruel. O Vasco só seria aceito se dispensasse seus jogadores das classes populares e sem estádio próprio. Essa exigência, porém, teve um efeito reverso. Ela acendeu a chama de uma mobilização popular sem precedentes, transformando o desafio em um grito de guerra. Os dirigentes vascaínos, liderados pelo visionário Manuel Joaquim Pereira Ramos, não hesitaram. A resposta seria construir uma casa própria, um estádio que não apenas atendesse à exigência, mas que fosse maior, mais imponente e que calasse de vez os críticos. Era uma questão de honra, de identidade e, acima de tudo, de provar que a força do povo é a verdadeira fundação de um gigante. A escolha do local recaiu sobre um terreno vasto na encosta do Morro do Pedregulho, no bairro de São Cristóvão. A área, uma antiga chácara, possuía uma elevação que inspiraria a alcunha de colina histórica, um nome que carrega o peso da batalha e da vitória. Em 28 de março de 1925, o Vasco da Gama adquiriu o terreno de 55.455 metros quadrados da Sociedade Anônima Lameiro. O valor, 609 contos e 895 mil réis, era altíssimo para a época. A partir daí, a campanha de arrecadação de fundos se tornou um fenômeno social. Não foram grandes fortunas que ergueram São Januário, mas a soma de inúmeras pequenas contribuições, os famosos tijolos doados pela vasta e crescente torcida do Vasco. Milhares de vascaínos de todas as classes sociais, estivadores, comerciantes, operários e donas de casa, se engajaram, comprando títulos de crédito, as debêntures, e se tornando sócios em uma campanha que se popularizou como Campanha dos 10.000 Sócios. O estádio nasceria do bolso e da paixão do povo, uma verdadeira autossuficiência popular que demonstrava a fibra e a união do clube. Esse modelo de financiamento coletivo, antes mesmo de existir o conceito moderno de crowdfunding, é um fato de engenharia social tão importante quanto a engenharia civil que se seguiu. A última parcela do terreno foi paga em 6 de outubro de 1925 e menos de 2 meses depois, em 20 de dezembro de 1925, foi hasteado o pavilhão do clube no local, um mastro de ferro doado por Manuel Joaquim Pereira Ramos, um gesto simbólico que marcava a posse definitiva do gigante. Com a compra do terreno consolidada, era hora de colocar a mão na massa. Em 17 de abril de 1926, o Vasco assinou o contrato com a construtora dinamarquesa Christiane Nielsen, uma empresa de renome que havia construído a sede do Jockey Club brasileiro. A escolha de uma empresa internacional se deu em parte pela escassez de construtoras no Brasil, com a expertise e capacidade para realizar um projeto daquela magnitude. O engenheiro responsável pelo projeto foi Ricardo Severo, um nome de origem lusa que trouxe para a arquitetura do estádio uma forte influência neocolonial, um estilo que remetia à tradição e à história. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em 6 de junho de 1926, com a presença de uma multidão e a inserção de uma cápsula do tempo no subsolo do futuro estádio. Um registro histórico do momento e da determinação vascaína. O processo de construção foi uma corrida contra o tempo.
A construtora Christiane Nielsen, utilizando técnicas de engenharia de ponta para a época, precisou importar materiais como cimento, que era escasso ou de qualidade inferior no Brasil daquele período. A escavação e terraplanagem na encosta do morro foram desafiadoras, mas o ritmo acelerado das obras, impulsionado pela urgência do desafio e pela mobilização da torcida, com relatos de sócios que traziam carrinhos de mão cheios de areia e cimento para o canteiro de obras, permitiu que a estrutura ganhasse forma em tempo recorde. Em pouco mais de 10 meses, o esqueleto do estádio estava de pé. A fachada, voltada para a atual Rua General Almério de Moura, foi projetada em estilo neocolonial, com um pórtico monumental que, até hoje, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN. Essa fachada, com seus azulejos ornamentados, foi uma obra de arte à parte, executada pelo desenhista e pintor Jorge Colasso, também de origem portuguesa. O estádio, batizado oficialmente como Estádio Vasco da Gama, mas popularmente conhecido como São Januário devido à rua que o ladeava, foi inaugurado em 21 de abril de 1927, um feriado de Tiradentes. Naquele dia ensolarado, o Rio de Janeiro testemunhou a abertura do maior estádio da América do Sul, com capacidade para cerca de 40 mil torcedores, um feito que impressionou o país e a comunidade esportiva. O jogo inaugural foi contra o Santos, uma partida em que o Vasco, apesar da derrota, celebrou uma vitória muito maior. A da autonomia, da dignidade e da força popular. A grandiosidade de São Januário não se limitou ao tamanho. O estádio rapidamente se tornou um celeiro de inovações e um palco de eventos históricos que transcendiam o esporte. Apenas um ano após sua inauguração em 31 de março de 1928, em um amistoso contra o Wanderers do Uruguai, São Januário se tornou o primeiro estádio brasileiro a ser iluminado por refletores, permitindo a realização de jogos noturnos, um avanço tecnológico que revolucionou o futebol e a experiência do torcedor. Foi nesse mesmo jogo, com a nova iluminação em pleno funcionamento, que o Ponta Santana marcou o primeiro gol olímpico registrado na história do futebol brasileiro. Um lance de pura magia que entrou para a memória do esporte nacional. A construção de uma arquibancada em curva na parte posterior do campo, finalizada em 1928, completou o design do estádio, cimentando seu status como a maior praça esportiva do continente, até a construção do Estádio Centenário no Uruguai para a Copa do Mundo de 1930. Mas a relevância de São Januário vai além das 4 linhas. A colina histórica se transformou em um palco cívico e social de imensa importância para o Brasil, abrigando, durante a era de Getúlio Vargas, grandes comícios e eventos políticos. O mais emblemático foi a celebração do Dia do Trabalhador 1º de maio de 1940, quando o então presidente Getúlio Vargas utilizou o estádio para anunciar a consolidação das Leis do Trabalho, CLT, o conjunto de leis que estabeleceu os direitos trabalhistas no país. Não foi por acaso que o líder político escolheu o Estádio do Vasco, um clube nascido da força dos portugueses e operários, para um anúncio de tamanha relevância social. São Januário era, e continua sendo, um símbolo de inclusão e de povo. Outras reformas notáveis ao longo do tempo incluíram a construção da Capela de Nossa Senhora das Vitórias, iniciada em 1955 e inaugurada em 1961, e modernizações como a substituição dos antigos alambrados por vidros temperados e a renovação do gramado para padrões internacionais. A importância cultural e histórica do estádio foi formalmente reconhecida em 2007, quando o IPHAN tombou sua fachada, confirmando seu valor como um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. A colina, o caldeirão, o gigante da colina, São Januário é um nome com múltiplas camadas de significado. Ele não foi apenas construído, ele foi um ato de afirmação. Foi um projeto que utilizou a engenharia civil para materializar a engenharia social, provando que a paixão e a união de um povo são capazes de superar qualquer barreira imposta pela elite. A construção de São Januário é uma lição de que o verdadeiro alicerce de uma grande obra não está apenas no concreto e no aço, mas no inabalável espírito de resistência e na generosidade de milhares de almas que contribuíram com seu suor, seu tempo e seu dinheiro
para erguer um estádio que é até hoje o maior estádio particular do Rio de Janeiro. É uma história que ecoa os gritos de gol e os discursos históricos, uma narrativa de triunfo que continua inspirando gerações.